Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nath e no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês várias dicas de cultivo e uma receitinha de substrato para as azaleias. Quer saber tudo sobre elas? Então acompanhe o vídeo. Antes, eu só quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que eu tenho postado por aqui e também me ajuda muito. E desde já eu te agradeço. Bom, gente, essas lindezas maravilhosas são as azaleias. O nome científico delas é Rhododendron since, e a palavra rhododendron em grego significa árvore de rosas. Isso porque a azaleia é um arbusto que pode passar dos 3 metros de altura, dependendo aí da variedade, e é cheio de flores lindas e bem delicadas. A azaleia é uma planta nativa da Ásia e é um símbolo de delicadeza muito presente nos jardins japoneses. E uma curiosidade, ela também é considerada a flor símbolo da cidade de São Paulo. Ela é uma planta de crescimento lento e pertence à família Ericaceae, sendo parente dos mirtilos. A azaleia mais comum é aquela que apresenta flores rosas de pétalas simples. Porém, com os diversos cruzamentos ao longo do tempo, conseguiu-se muitas variedades de cores de flores simples ou dobradas, como essas aqui das cuias. Elas têm um porte mais compacto, flores em diversas cores e até mesmo bicolores. Algumas podem ter até mesmo folhas variegatas, mas quanto mais diferente, mais sensível. Isso tem que ser levado em conta na hora de escolher a variedade que você quer plantar aí no seu jardim. Enquanto eu for plantando a azaleia nesse vaso, eu vou compartilhando algumas informações sobre o cultivo dessa planta. Aqui eu já coloquei a manta de drenagem, vou adicionar também uma camada de argila expandida e venho com mais uma camadinha de manta. Tudo isso para garantir uma boa drenagem no vaso, e vou preparar o substrato de plantio. Como elas apreciam umidade moderada, o substrato precisa ser leve, poroso, mas também rico em matéria orgânica. Para isso, eu vou utilizar 6 partes de terra vegetal que eu já coloquei nesse recipiente, 3 partes de perlita ou areia grossa de construção. Vocês encontram a perlita lá na minha lojinha virtual, assim como alguns outros produtinhos que eu utilizo aqui. É lojameuquintal.com.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E 3 partes de humus de minhoca, mas pode ser esterco bovino curtido também. Uma dica bem legal é você substituir o humus por esterco de galinha curtido. Isso porque a azaleia aprecia um solo levemente ácido e você consegue dar uma acidificada no solo através do esterco de galinha. Porém, a quantidade muda, porque o esterco de galinha é bem mais forte. Então, você vai utilizar 1/4 de esterco de galinha em comparação ao que você usaria do humus de minhoca. Como aqui eu estou usando 3 partes de humus, se você for substituí-lo pelo esterco de galinha, você vai usar menos que 1 parte. Já umedeci o substrato, misturei bem e agora vou adicionar 6 gramas de farinha de ossos. Você vai utilizar 1 grama por litro de substrato. Como eu estou fazendo um total de 6 litros, porque cada parte que eu fui adicionando tinha 500 ml no potinho, então totalizando aí 6 litros, vou utilizar 6 gramas. A farinha de ossos é rica em fósforo, que é um excelente nutriente, principalmente para as plantas que florescem. Além disso, ele também auxilia no enraizamento. Coloquei um pouco do substrato no vaso e vou retirar a planta da cuia com muito cuidado. As raízes da azaleia são bem sensíveis, bem fininhas, então é bom cuidar para não estourá-las.
E agora eu vou acomodar esse torrão no vaso novo e completar as laterais com mais substrato. Uma dica bem importante é completar com o substrato, deixando tudo no mesmo nível do torrão. Não cubra os caules com o substrato. Os caules pertencem à parte aérea da planta, eles não podem ser cobertos. Por isso, eu sempre tomo esse cuidado de completar o vaso com o substrato, mantendo no mesmo nível do substrato do torrão. Agora, falando mais especificamente sobre a floração das azaleias, ela ocorre normalmente entre o outono, o inverno e o começo da primavera. Naquele período do ano, onde os dias são mais curtos, com menos horas de sol e também quando a temperatura diminui. Mas você já deve ter percebido que é possível encontrar nos gardens azaleias floridas quase que o ano todo. Isso acontece porque os produtores conseguem controlar a temperatura e a luminosidade do ambiente onde elas são produzidas. Então, essa floração é induzida através do controle desses fatores. Porém, ao chegar em casa, nós não vamos conseguir fazer o mesmo, por isso elas vão florescer apenas nessa época mais fria do ano. Outra dica é em relação ao sol. Ela é uma planta que precisa sim de sol, mas cuidado com o excesso. Lembra que ela é uma planta que curte uma temperatura mais amena, floresce nas épocas mais frias, então aquele sol quente do verão é bem complicado para ela. Aquelas azaleias mais simples são um pouco mais rústicas, então elas são mais resistentes. Essas variedades são bem mais sensíveis, por isso é importante cultivá-las sob o sol da manhã, evitando aquele sol nas horas mais quentes do dia. E após a floração, conforme as flores começarem a murchar, você precisa fazer uma limpeza na planta, retirando as flores secas. Até é interessante podar essas pontinhas para estimular a brotação. Em relação às regas, vale sentir o solo antes de regar, para ver se ele ainda está úmido, porque elas precisam de água, mas na medida certa. Elas não gostam de excesso, porém elas são bem sensíveis à falta de água. Elas murcham, as flores ficam moles no caso de você esquecer de regar. Então é importante sempre ir ali no substrato e sentir para ver como ele está. Até por isso eu faço essa cobertura com cascas de pinos, poderia até ser algum outro material, porque além da estética, ela ajuda a reter um pouco mais a umidade dentro do vaso. E você pode fazer mudas de azaleias através de estacas. Se vocês se interessarem por esse assunto, comentem aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Você vai observar também que as azaleias perdem bastante folhas, e isso é normal. Elas são consideradas plantas decíduas ou semidecíduas, ou seja, elas são plantas que perdem as suas folhas ou parte delas em uma época específica do ano. No caso das azaleias, isso pode ocorrer no inverno. E no paisagismo, as azaleias podem ser cultivadas em vasos, em maciços no jardim, isoladamente como um arbusto ou em bordaduras. É uma planta muito ornamental. Agora me conta se você cultiva azaleias aí no seu jardim e de que cores elas são. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que eu tenho postado. Também me deixem sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver no canal. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo!